Pois bem, cá estamos novamente, meus amigos, para tratar de mais um assunto polêmico. Neste caso, use a lógica e raciocine mais uma vez junto comigo. Entenda. No livro de Romanos, no capítulo 4, do versículo 6 ao 8, o apóstolo Paulo diz: Assim também Davi declara: Bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça, independentemente das obras. Sobre qual homem é atribuído justiça? Por certo que sobre o natural, porque o homem natural é inimigo do espírito, não haveria-se necessidade de se atribuir justiça ao homem espiritual, porque o homem espiritual é o próprio Cristo. Neste caso, podemos averiguar que é atribuído justiça ao homem natural, quando este nasce do espírito. Neste caso, a justiça de Cristo é atribuída a ele, quando ambos se tornam um só. Dando sequência, bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem que nasce do Espírito, porque ele tem os seus pecados perdoados. Neste caso, podemos ver que são os pecados desta natureza humana que são perdoados, uma vez que o homem se torna o Cristo. Bem-aventurado, para encerrar, o homem a quem o Senhor não imputa pecado. Podemos entender isto de duas formas. Se você vier a nascer do Espírito, Deus não imputará pecado sobre a sua pessoa, porque você se tornou um com Cristo. Mas também podemos entender da maneira mais clássica: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado. Deus não imputa pecado sobre o homem espiritual, porque primeiro é o natural, depois o espiritual. Por isto que Jesus disse: vocês nasceram da carne e do sangue. Tendes a necessidade de nascer do Espírito, porque somente o homem espiritual não lhe será imputado pecado. Neste caso, podemos entender simples e facilmente porque Jesus nunca cometeu pecado desde o seu nascimento até a sua morte lá na cruz. Porque estamos falando do nascimento do Espírito. Quando o Espírito veio lá no batismo sobre a pessoa de Jesus, este é o símbolo do nascimento do Espírito. A partir daquele nascimento, a partir do nascimento do novo homem, do homem espiritual, do homem chamado Cristo, a partir do nascimento de Cristo sobre a pessoa de Jesus, daquela data em diante, Jesus nasceu santo, sem pecado, sobre o nascimento do Espírito. Por isso precisamos nascer de novo. Por isso Jesus nasceu de novo aos 30 anos. Ou seja, a partir daquela data, ele se tornou santo, irrepreensível, sem pecado. Conforme consta, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado. A partir daquele homem espiritual, Jesus nunca havia pecado após os seus 30 anos. Neste caso, o mesmo se aplica sobre mim e sobre a você. Quando viermos a nascer de novo, sobre este homem espiritual não constará pecado nenhum após este novo nascimento. Você nascerá santo e justo, assim como Jesus nasceu santo e justo somente após os 30 anos de idade. A história de Jesus, repito, é a nossa história. Tudo o que aconteceu com Jesus deve acontecer conosco, pois é o próprio Jesus que disse que nós devemos nascer de Cristo, nascer de novo, para termos os nossos pecados perdoados. Seria isso, um abraço a todos e até o próximo vídeo.